Pessoal, dando continuidade aqui no nosso trabalho, eu vou falar sobre a monitorização da pressão intracraniana, mais conhecida como PIC. Qual é a definição dela? Ela é conceituada pelo volume combinado de 3 componentes intracranianos, que são eles. Temos o componente parenquimatoso, que são as estruturas encefálicas, ou seja, é a massa encefálica da nossa região cerebral, e ela corresponde a 80% desse volume. Nós temos o componente licórico, que é o nosso líquido cefalorraquidiano, que corresponde a 10% desse volume. Lembrando, galera, que o líquido cefalorraquidiano ele é responsável pela proteção do nosso sistema nervoso central. Temos o componente vascular, que é o sangue circulante nessa região, né, que corresponde a 10% desse volume. Então, aqui completando nossos 100% de volume intracraniano, temos esses 3 componentes. E quais são as causas para que haja essa alteração na PIC? A elevação da pressão arterial sistêmica do paciente pode vir a alterar a PIC, a respiração, a posição em que o paciente se encontra também pode elevar a pressão intracraniana. Um paciente vítima de TCE, de AVE, ou um paciente que saiu de uma craniotomia, ou seja, aquela cirurgia que existe a remoção do crânio para que a equipe médica tenha acesso ao cérebro, um paciente que teve um coma induzido ou uma lesão cerebral, tudo isso pode levar o paciente a ter uma alteração na PIC. E quando existe essa alteração, essa elevação, nós falamos que o paciente tem uma IC, uma hipertensão intracraniana. Então, quando a PIC está elevada, quando a pressão intracraniana está elevada, o paciente vai ter uma hipertensão intracraniana. E esse estado clínico, ele acomete muitos pacientes em unidade de tratamento intensivo, principalmente esses pacientes da unidade neurológica, né? Porque com essa elevação da PIC, eles vão entrar em uma hipertensão intracraniana. E com isso, consequentemente, vai existir uma alteração no FSC, ou seja, no fluxo sanguíneo cerebral desse paciente. E como que a gente avalia esse fluxo sanguíneo? Ele é avaliado através da PPC, que é a pressão de perfusão cerebral. Nós vamos avaliar com alguns cálculos. Eu fiz um vídeo separado para ficar mais explicativo de como nós iremos fazer esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês só uma coisa. O objetivo da PPC é mostrar, né, uma estimativa da circulação cerebral. Então, a gente vai calcular a PPC para nós termos um resultado estimado se aquele cérebro está recebendo o sangue de forma adequada, se está tendo oxigenação, se esse cérebro não está em sofrimento. Então, nós vamos fazer esse cálculo para avaliarmos essa questão, para avaliarmos o fluxo sanguíneo do cérebro do nosso paciente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é feito o cálculo. Pessoal, aqui nós vamos calcular então a nossa PPC, a nossa pressão de perfusão cerebral. É importante nós calcularmos isso, é importante nós monitorarmos isso, porque nós precisamos saber como está o fluxo sanguíneo cerebral do nosso paciente, se o cérebro está recebendo oxigênio e sangue de forma eficiente, se aquele cérebro não está em sofrimento. E como que nós vamos descobrir a nossa PPC? Primeiramente, nós devemos saber a nossa PAN, a nossa pressão arterial média, que é o resultado, né, entre a nossa pressão arterial sistólica e a nossa pressão arterial diastólica, que eu deixei aqui, a PA do nosso paciente. Temos aqui também a PIC, então esses são os dados coletados do paciente. A PIC dele está bem alterada, já que o resultado normal é de 0 a 15 milímetros de mercúrio. Então, aqui nós podemos ver que essa PIC está bastante alterada. Então, vamos descobrir a nossa PAN. Como que nós fazemos isso? Para descobrir a PAN, nós vamos calcular da seguinte forma. Vamos pegar a nossa pressão arterial sistólica
mais 2 vezes a nossa pressão arterial diastólica dividido por 3. Então, aqui, qual que é a nossa pressão arterial sistólica? 134, mais 2 vezes a nossa pressão arterial diastólica, que é 75, dividido por 3. Aqui nós vamos calcular primeiro a multiplicação. Então, repetimos o 134, 2 vezes 75, que vai dar 150, dividido por 3. 134 mais 150, 284. Dividido por 3, nós vamos ter 94,6. Aqui a gente faz um arredondamento para 95. Então, a PAN do nosso paciente é 95. Vou colocar aqui. Agora, para descobrirmos a nossa PPC, para descobrirmos a nossa perfusão cerebral, nós vamos fazer o seguinte cálculo. PPC é igual a nossa PAN menos a nossa PIC. Então, qual que é o valor da PAN? 95 menos o valor da PIC, que é 40. Que nós vamos ter aqui o resultado de 55. Então, a pressão de perfusão cerebral do nosso paciente é 55. Notamos que esse paciente já está com sofrimento cerebral, porque a PPC dele está baixa, contando que o valor normal é de 60 a 130 milímetros de mercúrio. Então, podemos ver que esse cérebro não está recebendo oxigenação suficiente, não está recebendo sangue suficiente. Então, pessoal, é dessa forma que nós calculamos a PPC do nosso paciente. Lembrando que isso é de muita importância, porque nós temos que monitorar isso para que o nosso paciente, como eu disse, né, tenha um fluxo sanguíneo adequado, para que aquele paciente não entre em coma, não entre em isquemia. Tudo isso nós devemos monitorar diariamente, para que nós saibamos, né, como que está o fluxo sanguíneo cerebral. Então, pessoal, como a gente viu aí, é daquela forma que nós iremos calcular a perfusão cerebral. É dessa forma que a gente vai saber se o fluxo sanguíneo cerebral do paciente está correto. Nós da enfermagem, nós temos assim, como objetivo, né, melhorar essa perfusão cerebral. Porque se nós quisermos manter uma boa perfusão cerebral, a gente precisa se atentar quanto à pressão arterial média. Nós temos que manter a PAN adequada. E para garantir um fluxo sanguíneo cerebral, implementar cuidados para reduzir a PIC. Então, a gente tem que se atentar quanto à pressão, quanto à temperatura, que eu vou estar falando posteriormente. Tudo isso vai influenciar a nossa pressão intracraniana. Então, a gente tem que se atentar quanto a isso tudo. E quando vai ser indicado a medida da PIC? Quando vai ser indicado essa monitorização? Quando existir um aumento do volume encefálico, aumento do volume de sangue, aumento do volume de líquido cefalorraquidiano, lesões, como eu disse anteriormente, se o paciente sofreu um TCE, um AVE, craniotomia e etc. Quando o Glasgow tiver inferior a 9, ou seja, quando o paciente já estiver entrando em um estado de coma. Então, a gente vai sempre monitorar quando esses casos existirem. E como é feita essa monitorização? Ela é feita por meio da análise da pressão licórica a partir de parafusos cranianos e catéteres. De catéteres de silicone ou polietileno e também de fibra ótica, conectados a monitores. O aparato de monitorização ideal é aquele que seja confiável, preciso, de baixo custo e que cause mínima morbidade ao paciente. Então, além de eficaz, o aparelho também tem que dar um certo conforto para o paciente. Esses catéteres, eles são
infundidos, digamos assim, no crânio do paciente. Nesse caso, o neurocirurgião ele vai indicar a implantação de um DVE, ou seja, de uma derivação ventrículo externa. Nesse caso aqui, ó, a gente vê um DVE, porque esse catéter ele vai drenar o líquido que está causando a hipertensão intracraniana. Ele vai drenar direto dos ventrículos cerebrais e eles vão para um coletor externo. Isso vai fazer com que o líquido diminua e que a pressão intracraniana também diminua. Existe esse coletor aqui, né? Que o coletor precisa ficar zerado, temos que lembrar disso. O coletor tem que ficar zerado e ele tem que ficar ao nível do conduto auditivo do lóbulo da orelha, ou seja, ele tem que ficar na direção da orelha do paciente, para a gente fazer essa aferição da pressão de forma adequada e não ter nenhuma alteração. Então, a gente tem que lembrar disso, manter o coletor de forma correta para que não haja alteração, manter ele zerado. E é importante também a gente se atentar, né, no catéter quanto à higienização. Eu vou estar falando disso mais para frente. Aqui nos cuidados, nós temos que nos atentar quanto à ventilação. Por que quanto à ventilação? Porque a gente tem que manter um nível mais alto da pressão de oxigênio, porque esse oxigênio ele vai ser obtido com uma melhor oferta na ventilação mecânica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o CO2 é um gás que causa vasodilatação cerebral. Então, se a gente tem um aumento de CO2, se a gente tem uma hipercapnia, é extremamente prejudicial para o paciente, porque o CO2 ele gera uma vasodilatação cerebral. E se essa vasodilatação cerebral ocorrer, consequentemente, a gente vai ter um volume de sangue parado mais tempo naquela região, porque se está vasodilatado, o sangue vai parar, vai ficar mais tempo parado naquela região. Então, a gente vai ter uma pressão intracraniana elevada. Então, é importante a gente manter o paciente com um nível menor de CO2, que é obtido através da hiperventilação, para que diminua o efeito de vasodilatação cerebral. Então, é muito importante a gente se atentar quanto à ventilação. Devemos também nos atentar quanto à avaliação neurológica, quanto ao posicionamento, por quê? Devemos manter a cabeceira desse paciente elevada no máximo 30 graus. Não é nem 29, nem 31. O ideal é 30 graus, porque a gravidade ela ajuda na circulação sanguínea e não deixa acumular sangue na região cefálica. Mas a gente tem que se atentar, igual eu falei, se levarmos a cabeceira a mais de 30 graus, se levarmos além de 45 graus, isso pode gerar um aumento da pressão intraabdominal. Então, pode aumentar a pressão intracraniana. Então, a gente tem que estar sempre atento quanto ao posicionamento do paciente, porque isso influencia muito na circulação. Temos que nos atentar quanto ao controle de temperatura, porque o paciente ele não pode ter uma hipertermia nesse caso, porque seria extremamente prejudicial para ele. Porque quando a gente tem um aumento de temperatura, consequentemente nós vamos ter um aumento do metabolismo. E isso vai gerar um consumo maior de oxigênio. Então, o paciente já está com dificuldade de receber um sangue oxigenado, já está com dificuldade de receber o O2. Então, como que a gente vai gastar mais oxigênio? Não pode. Então, seria prejudicial uma hipertermia nesse paciente. Temos que nos controlar temos que nos atentar quanto ao controle de glicemia também e a manutenção do catéter. Devemos ter uma boa higienização, conferir se o catéter está na posição correta, se o posicionamento desse catéter está adequado, se está funcionando normalmente. Igual eu falei, se atentar quanto ao coletor, né? Se ele está zerado, se ele está na posição da orelha do paciente, tudo isso tem que ser conferido. Então, pessoal, para fechar,
O nosso objetivo é manter o fluxo sanguíneo cerebral desse paciente. Então, a gente tem que manter a perfusão cerebral, tem que se atentar quanto à PAN, quanto à pressão do paciente, né? E para isso, a gente tem que ter estratégias para manter a pressão boa, para ser adequada e, com isso, minimizar a pressão intracraniana. Resumindo, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido passar o máximo de conhecimento para vocês, o conhecimento que a gente adquiriu fazendo esse trabalho, que tenha ficado muito claro e que a gente tenha conseguido de fato ajudar vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida a gente fica disposto a esclarecer, podem mandar. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Beijo, fiquem com Deus.